Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 17 de setembro de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui da cidade de Curitiba. E demais estudos da casa, inclusive estudos anteriores da Revista Espírita, podem ser encontrados em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você terá acesso aos nossos canais do YouTube, onde você poderá encontrar este estudo, outros estudos da casa, palestras e também um material vasto da doutrina espírita. Nós estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita. Então, a Revista Espírita era o laboratório do mundo invisível, como Kardec mesmo intitulava, que era onde ele trazia todos as comunicações entre ele e seus associados, seus amigos, adeptos da doutrina espírita, e muito do que está na doutrina espírita faz parte também ali do Pentateuco espírita, da codificação espírita. Então, ele é um material ainda pouco estudado pela doutrina, pelos seguidores da doutrina espírita, mas um material riquíssimo, de muito conhecimento, onde Kardec trazia seus estudos, suas análises, inclusive aqueles que atacavam a doutrina espírita, coisa que nos materiais da codificação não tem. Então, é um estudo que nós aqui que participamos gostamos muito e indicamos também para aqueles que querem se aprofundar também um pouco mais na doutrina. No estudo de número 63, do ano de 1860, nós vamos iniciar com as dissertações espíritas. Então, essas dissertações eram comunicações espontâneas, né? Ou seja, não eram feitas por evocações, eram dissertações, comunicações espontâneas por vários espíritos e que vinham por intermédio de vários médiuns, não era um médium específico. Então, esses espíritos vinham trazendo orientações, trazendo histórias, né, sem uma evocação, ou seja, sem uma orientação de um assunto. Então, são comunicações bem interessantes que traz vários conhecimentos. Logicamente que Kardec, na sua forma analítica de pensar, ele nunca trazia essas dissertações de forma aleatória, né? Ele pegava, fazia um compilado e trazia, geralmente, numa sequência que uma comunicação de um espírito de um determinado mês, junto com a comunicação de um espírito de outro mês, eles se complementavam naquelas suas orientações. Então, quero convidar agora o nosso colega Pereira para dar continuidade na leitura. Pode ser, Pereira? Pode sim. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, vamos dar continuidade a essas dissertações espíritas, né? Como o Léo falou, nós estamos no ano de novembro de 1860. Hoje o tema é os órfãos. Tem uma nota aqui do tradutor, no início, que essa mensagem foi inserida por Allan Kardec em Evangelhos por Espiritismo, capítulo 13 e 18 da edição definitiva de 1866. Isso vem complementar aquilo que ela falou antes, no início, que eu estava comentando, que os artigos que eram de interesse na codificação que eram debatidos, muitos deles foram inseridos nas obras posteriores na Revista Espírita. Né? A Revista Espírita foi até 1869, até na época de Kardec. Então, durante a edição dos textos, quando editavam outras obras, eles inseriam os textos. Né? Passou pela Revista Espírita. A médium que dá essa comunicação é a senhora Schmidt. Começa assim. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criatura, uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada, agrada a Deus.
porque compreende e pratica a sua lei. Esse tema aí, Pereira, é um tema bem delicado, né? Eu vejo ele como bem delicado, porque às vezes a pessoa chega a estar num nível de egoísmo que ela tenta de todas as formas, de métodos naturais, né, a engravidar e tal, né, a conceber uma criança, e não conseguindo isso, vão para dentro do laboratório fazer uma fecundação in vitro e tal, sendo que existem tantas crianças, né, precisando de um lar. Lógico, né, que quando, se vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, que quando nós estamos ali, temos um filho ali do próprio, do sangue ali, vamos dizer assim, existe toda uma programação espírita ali que vai dizer, não, aquela criança deveria nascer no nosso meio. Mas ninguém nos prova ao contrário, que quando nós adotamos também já não exista também uma programação espírita para que nós acolhamos aquela criança que não é do nosso próprio sangue para vir no meio da nossa família. Às vezes essa programação também está escrita dessa forma para que a gente traga aquele ser que aparentemente não é do nosso meio para o nosso meio, para que ele nos ensine ou para que ele, ou a gente ensine eles também, né? Para que nós evoluamos junto. E é uma coisa que a gente não vê, né? A gente vê muito aí de pessoas gastando milhares de reais, né, para congelar os seus óvulos, para fazer as fecundações in vitro. Por quê? Porque existe esse egoísmo de que o filho tem que ser meu, sair de dentro de mim, senão não é meu filho. É complicado, né, essa questão. É perfeita a sua colocação, né, Léo? Eu acho que é muito mais vitória até fazer isso, né, em termos de caridade, né? Como você falou. Uma coisa é você cuidar e criar um filho, cuidar, que muitas vezes a pessoa nem esse não cuida, né? Fica ali com o pai, aí não dá. Assim, agora você imagina você um órfão abandonado, no caso da família. E eu conheço famílias que teve os filhos deles, natural, né? O pai e a mãe ali e adotam os outros filhos também, inclusive. Olha que coisa bacana, né? E dá o mesmo, vamos dizer, o mesmo carinho, o mesmo amor, tanto para um como o outro. Concordo com você plenamente. É interessante, bem bacana, bem profundo isso. Oi, boa tarde a todos. Deixa eu só comentar. Eu acho que a hora que as pessoas tiverem a certeza de que realmente nós somos seres espirituais, que todo esse conhecimento espírita é uma realidade, né? De que nós temos uma família espiritual, eu acho que aí as pessoas vão acolher com muito mais carinho, né? Essas crianças que estão na orfandade, né? Eu acho assim, até alguns casais pegam quando é bem pequenininho, né? Bebê, mas se está maiorzinho já não querem, né? Claro que a gente entende que quanto mais precoce for a educação, né, com carinho, ela vai penetrar mais, né, naquele espírito, né? Mas eu penso que até uma certa idade você ainda consegue colocar na criança muitas coisas boas, né? Muitos ensinamentos que vão fazer a diferença para esse espírito, né? Durante a sua reencarnação, né? Hoje, inclusive, eles estimulam pegar, por exemplo, o irmão, né? Tem um irmão, uma irmã, que é órfão, pegar os dois, e eu vejo muitos casais, né, histórias aí, que a gente percebe aí, que adotam, né, e de muito sucesso, né, muito amor, né. Então, eu acho que sim, que é uma coisa assim, que deveria ser mais estimulada para a sociedade e as pessoas entenderem isso, né, a senhora falou, que né, o nosso laço, nossa parentela, o nosso compromisso vai muito além da nossa família consanguínea, né. Então, a gente fica muito restrito a isso. Como o Léo falou, também concordo que muitas vezes já está ali, em alguns casos a gente sabe disso, já está ali meio programado para a pessoa adotar, e às vezes acontece a oportunidade ali e a pessoa não adota. Uma coisa, né? Perdeu a oportunidade. E a gente vê que em famílias mais simples, né, às vezes até de poucos recursos financeiros, eles têm mais abertura para acolher outras crianças do que quando a pessoa já é num padrão, assim, classe média para cima, aí existe uma barreira maior, né, assim, até pode adotar, mas eu acho que se já tiver outros filhos, é meio difícil, é bem raro, eu acho, assim, né, que adote. Porque também se for você fazer uma diferenciação entre os filhos
sanguíneo, né? Consanguíneo de um filho que não é, também não adianta, né? Pois é, Eu tenho amigos, né? Amigos mesmo, de se visitar, né? Que têm, né, filhos adotados. E eu olho aquelas crianças nascendo e se desenvolvendo num lar um lar saudável, né, com pessoas ali trabalhadoras que estudam, que são cristãos, né? E você fica imaginando o que seria daquela criança se ela ficasse no orfanato até sei lá que idade, né? Ou não conseguisse ser adotada, ou mesmo se tivesse com a mãe, pelo conhecimento da índole que a gente tem a mãe. Então imagina a tristeza desse espírito, né, de ter praticamente, né, jogado uma reencarnação fora por falta da oportunidade. Não é porque ele não quis, foi a falta da oportunidade, porque até uma certa idade ele é simplesmente conduzido. Ele não tem a sua livre decisão. Né? Uma criança de 2 anos não tem a sua livre decisão. E a gente sabe que nessa idade inicial é a idade que mais conta aquilo que a gente tenta colocar na cabeça da criança. É o momento que o espírito está mais moldável, né? Então, quando eu olho isso, eu digo, poxa, que legal, né? Deu uma oportunidade, no caso dele, para 2 espíritos, né? Que reencarnaram, está num lar que provavelmente vai dar condições dele, né? Se desenvolver e quando voltar lá para o plano espiritual com o sentimento de uma missão cumprida, né? Do que veio para a Terra. Vamos continuar mais um trechinho. Deus, porque compreende a prática de sua lei. Vamos aí, né? Ponderai também que muitas vezes a criança que socorrei vos foi cara em outra encarnação. Mas, se pudesse lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Olha aí. Exatamente, né? Isso a gente sempre comenta, né? Principalmente no mundo espírita. Eu me lembro de uma das primeiras palestras que eu participei do Divaldo, o primeiro palestrante reconhecido, assim, que eu tive a oportunidade de assistir quando eu comecei no Espiritismo lá, mais de 15 anos atrás, foi do Divaldo. E ele comentou justamente sobre isso, né? Que o espírita, por ele ter essa consciência de que nós vivemos reencarnações, nós fazemos meio que um troca-troca, né? Não, deixa eu fazer isso aqui, porque eu sei que na outra reencarnação vai estar um pouquinho melhor, e aí, tipo, então eu vou fazer. Ou seja, você tem esse conhecimento que nos é dado, às vezes ele nos limita de fazer aquilo por extrema caridade, e nós fazemos, às vezes, numa condição de troca, né? Que é o errado. Tem que fazer, a caridade tem que ser feita, porque é certo fazer, né? Que é uma coisa que faz bem, que é correto. Não fazer esperando isso, ou, estou pagando, o cliente fala que está tendo um dever porque está pagando uma coisa que ele fez de criança em outra vida. Não, você não sabe, faz isso, ele está fazendo isso, porque é o correto, é o certo, é bom, né? Eu acho que essa é a legítima caridade. Quando você falou isso, infelizmente, existe isso mesmo. Na própria no movimento espírita, no espírita, e fazem as coisas assim para não ir no umbral, né? Para ir no sei lá onde, para não sei o que, eu vou fazer isso aqui porque senão. Peraí, você tem que fazer isso porque serve fazer. Não que você está querendo algo em troca. Claro que todos nós queremos algo em troca no sentido assim, de nos melhorar, né? Ter uma pessoa melhor, porque o nosso objetivo é ser melhor no futuro de nossa vida. Mas não fazer isso por, né? O troca que o Leonardo falou, né? Está vendo? Então ele continua aqui, ó. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola queima a mão em que cai, pois frequentemente os vossos obros, né, são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados pela choupana, a enfermidade e a miséria não estivesse esperando? Daí, delicadamente, juntai o benefício que fizerdes, o mais precioso de todos,
uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amistoso. Evitar esse ar de proteção, que equivale a remover a lâmina do coração que sangra, e considerar que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos outros. Jules Moran. Olha que texto bacana, né? Texto bem profundo para estudar. Vamos ver aqui a observação, então, que o Kardec faz. O Kardec faz essa observação. O espírito que assina a mensagem é completamente desconhecido. Podemos ver pela comunicação acima e por muitas outras do mesmo gênero, que nem sempre é necessário um nome ilustre para obter belas coisas. É uma puerilidade perder-se ao nome. É preciso aceitar o bem. Venha de onde vier. Aliás, o número de nomes ilustres é muito limitado. O dos espíritos é infinito. Por que, então, não os haveria também capazes entre os que não são conhecidos? Fizemos essa reflexão porque há pessoas que julgam nada poder obter de sublime, a não ser chamando celebridades. A experiência prova ao contrário, todos os dias, mostrando-nos que podemos aprender alguma coisa com todos os espíritos, desde que saibamos aproveitar as ocasiões. Olha, Kardec sempre aproveita essas mensagens para trazer para nós alguns conhecimentos, né? Relembrar para nós, sempre está rebatendo isso. Aquela questão assim que só vale porque veio do plano do espírito tal, isso, né? O que é isso, né? É o conteúdo que você tem que analisar. Muito bacana. Esse é um tema que nós sempre comentamos aqui, né, Pereira? Dessa questão do título, né? E se a gente parar para pensar, todo mundo é desconhecido até um certo ponto da vida, né? Jesus, com toda a sua grandiosidade, até os 12 anos, ninguém sabia quem era Jesus. Até ele chegar lá na sinagoga e dar uma palestra lá para os autores da lei, ninguém sabia quem era Jesus, né? Então, isso não quer dizer que só porque o fato da pessoa não ter sido em vida algo famoso, que ele não tenha. Vamos pegar, por exemplo, você, a Sônia, o Daniel, que são grandes estudiosos da doutrina, né? Não são, sem falsa modéstia, né? Mas são grandes estudiosos. Com certeza, quando desencarnarem e puderem comunicar, com a visão mais ampla, além de tudo aquilo que vocês estudaram enquanto reencarnados, agora com a visão mais ampla de um espírito desencarnado, poderão trazer comunicações muito ricas para quem está reencarnado, né? E aí, mas quem foi Pereira, José Pereira? Quem foi Sônia Merle? Ninguém vai saber. Mas então deixa de lado, não tem valia. Lógico que não, né? Algumas pessoas que não têm renome, como essa Jules, que veio trazer essa informação, pode trazer uma informação, às vezes, que um espírito de tanto renome, ele nem consiga trazer pelo patamar que ele está e da responsabilidade que ele tem de conduzir outras coisas, né? Porque tem um espírito lá que já está no patamar de conduzir tais tarefas, que essas tarefas, por exemplo, que nem ela trouxe aqui dos órfãos, né? É destinada a espírito ali já, né? De uma outra classe de espírito. E ele está em outras responsabilidades. Então, não é porque esse espírito que está lá que não tem um renome grande que não tem avalia, né? Até a história que você citou de Jesus, a origem de Jesus, ele fez questão, né, de renascer na origem bem humilde, né? Olha, a manjedoura, tomando simples. Então, acho que isso foi para mostrar exatamente isso que você comentou. E, além disso, uma das questões que o pessoal revoltaram ali, aqui, foram contra, por causa disso. Quem que é esse que nasceu ali, né? O filho do carpinteiro, tal. E, então, que eles achavam que o mestre, o Messias que viesse, nas profecias, ia nascer no meio dos palácios, lá junto com eles, das sinagogas. E não foi assim que aconteceu, né? Ele foi principalmente ao contrário, para mostrar exatamente isso que você está comentando. Né? Não é a origem ali, né? Da pessoa, da família, da onde ele veio, que tem validade, que tem um conteúdo, mas isso não é só sempre isso.
Tem que ser analisado sempre o conteúdo, não o nome. Tudo bem. A Sônia poderia continuar para nós, Sônia? Posso sim. Então, continuando as dissertações espíritas, o título dessa é Um Irmão Morto à Sua Irmã Viva. Médium também é a senhora Schmidt. Minha irmã, tu poucos me evocas. Isto me impede de vir ver-te todos os dias. Não, isto não me impede de vir ver-te todos os dias. Conheço teus dissabores, tua vida é penosa, bem eu sei, mas importa sofrer a sorte nem sempre alegre. Todavia, há por vezes um alívio nas penas. Aquele, por exemplo, que faz o bem à custa da própria felicidade, pode, por si mesmo e pelos outros, afastar o rigor de muitas provas. Neste mundo, é raro ver-se fazer o bem com esta abnegação. Certamente é difícil, mas não impossível. E os que têm essa sublime virtude são, em verdade, os eleitos do Senhor. Se não dessemos bem conta dessa pobre peregrinação na terra, haveríamos de compreendê-lo. Mas assim não é. Os homens se agarram aos bens como se devessem ficar sempre em seu exílio. Entretanto, o mais vulgar bom senso, a mais simples lógica, demonstram diariamente que aqui não passamos de aves de arribação, e os que têm menos penas nas asas são os que chegam mais depressa. Minha boa irmã, para que serve ao rico todo esse luxo, todo esse supérfluo? Amanhã estará despojado de todos esses vãos europeus, a fim de descer ao túmulo, para onde nada levará. É verdade que fez uma bela viagem. Nada lhe faltou, não sabia mais o que desejar e esgotou as delícias da vida. Também é certo que, em seu delírio, algumas vezes lançou sorrindo a esmola nas mãos de seu irmão. Mas terá por isso retirado algo da boca? Não, porquanto não se privou de um só prazer, de uma única fantasia. Contudo, esse irmão é um filho de Deus, nosso Pai comum, a quem tudo pertence. Compreendes, minha irmã, que um bom pai não deserda um de seus filhos para tornar mais rico o outro? Daí, porque recompensará o que foi privado de sua parte nesta vida. Assim, esse trechinho, Sônia, que eu acho que é muito valioso, que traz nitidamente, né, a questão de que se nós tirarmos a reencarnação do curso natural aí da vida, vamos dizer assim, né, porque para a maioria das religiões a vida é uma só, tornamos Deus totalmente injusto. Por mais que a pessoa não seja ali um rico que desbanja dinheiro, que faz festa, né, como a gente vê os ricos jogadores de futebol, os artistas, né, que fazem aquelas festas com bebedeira, com orgias e tudo mais. Não, vamos pegar um rico, pessoa normal, aquela pessoa que cuida da sua família, mas que dá todo o conforto, que tem uma casa boa, que tem plano de saúde, que tem um carro bom, que quando precisa viajar, vai viajar de avião, fica em hotel bom. Ele não está sendo de modo, fazendo orgias e nem nada, está cuidando bem. Então vamos pegar esse tipo de rico, né? Que daí já não causa não fica tão doído nos ouvidos, em comparação com uma pessoa que não tem nada, né? Que não tem essas condições. Se nós não colocarmos a reencarnação nesse âmbito, nós vemos que Deus é injusto, né? E aí o que acontece? Deus não deserda, como diz ali o texto, Deus não deserda um de seus filhos para tornar mais rico o outro, né? Mas é a questão do passeio pelas provas, né? De repente, essa pessoa que eu criei esse cenário, ela vem, ela cuidou da família de forma normal, ganhou seu dinheiro de forma correta, né? Ajudou quem poderia ajudar, como a gente vê que essas pessoas às vezes criam fundações, criam ONGs e tal, ajudou. Então, essa pessoa, ela veio na condição de rico e passou pela prova. Agora, tem pessoas que vêm na condição de rico e não passa pela prova. Por quê? Porque usa aquele dinheiro somente para benefício próprio
e inclusive para pagar por processos e procedimentos, por atos que não é o aconselhável para uma, né, para a vida normal. Então são essas diferenças, né? E é interessante isso que o Espírito traz, né? Dessa questão entre um e outro, e que Deus não está preterindo o rico porque deu mais para ele, né, em questão do pobre. Não é uma questão disso, não é uma escolha de Deus, mas sim uma questão de, pelas provas pelas quais nós temos que passar, e se nós passamos bem pela prova do rico, ótimo. Se nós não conseguimos passar numa outra prova, nós vamos ter muito mais dificuldade. Porque até poderia pensar, então, tendo uma vida só, aquele que foi pobre vai ser recompensado na vida futura, né, a vida espiritual. Mas aí, como Jesus mesmo disse, que a prova do rico é muito mais difícil de passar, né, então aí seria uma forma da injustiça que você está trazendo, né, Lelo? Porque se você vem pobre, a chance de você aprender a ser solidário desse pequeno é maior, né? Apesar de que, claro, a gente sabe que tem alguns locais de pobres em que existe muito pobre revoltado, né? E se tornam marginais e tal. Então, nascer pobre no local daquele também é uma prova difícil, né? Por outro lado, então, assim, se a gente for considerar, sem pensar na criminalidade, um pobre teria mais chance de estar bem no plano espiritual do que um rico, né? De acordo com o que Jesus falou. Então, é uma prova muito difícil. Então, é alguém que viesse com uma prova difícil, sem ele ter escolhido, que Deus tivesse determinado, ele estava colocando menos chance dessa pessoa ser feliz na vida eterna, né? Se fosse uma vida única, não é verdade? Então, o teu raciocínio, né, tem muito a ver com isso, eu penso, né? E aí vir rico ia ser, né, ninguém ia querer ver, né? Porque a chance de você falhar é muito maior. Então, aí tem uns termos que às vezes é adotado, aí se não fosse assim, nós tirarmos a reencarnação, tirarmos todas essas vidas passadas, nós íamos dizer que Deus castiga ou privilegia. Então, não existe castigo, né? Eu gosto do termo castigo, que às vezes na própria, não sei se é nas nossas traduções, coloca na própria doutrina espírita, eu prefiro mais a consequência, existe consequência. Então, se você está numa sequência, tem consequência, né, que você tem que passar, o privilégio existe. Então, a consequência do teu esforço, da tua necessidade, que você pediu, né, que você desejou, e o pior, que nós sabemos disso, quando reencarna o espírito, aí do livre-arbítrio ele pode escolher, né? Então, é consequência da tua escolha que você fez, que você pode ter uma vida um pouquinho mais, vamos dizer assim, abastada, porque nós estamos pensando na parte de dinheiro, como fosse no principal, mas vamos colocar, porque o dinheiro não quer dizer que ele vai te dar tranquilidade. A tranquilidade vai muito mais além disso, né? A tranquilidade da consciência, da paz, da harmonia, né? Que muitas vezes a pessoa tem grandes fortunas, que a gente não honestamente, mas será que ela é tranquila? Não sei, pode ser que tenha, mas existem outras coisas que envolvem isso. E a mesma coisa que a senhora falou, as experiências, às vezes é uma necessidade, é uma consequência das tuas outras vidas passadas, que tem que passar por essas experiências, às vezes, difíceis, né? De miséria, de sofrimentos, né? Mas muitos passam isso com resignação. Outros se revoltam. Mas mais cedo ou mais tarde tem que se reequilibrar, né? Então, às vezes, a gente vê esses termos assim, é castigo divino, isso é... Peraí, castigo. Senão está dizendo que Deus chega lá e é um pai. Você está de castigo agora aqui, né? Não é bem por aí o caminho. Eu não gosto muito dessa palavra, eu sei que aparece bastante. Eu prefiro mais as consequências, né, de consequências ou necessidade de passar pelas experiências dolorosas, ou por escolha, ou por necessidade mesmo, positivas, que às vezes, em alguns extremos, nós sabemos que às vezes são impostas. Mas perfeito o raciocínio do Leva, eu sempre repito isso, hoje mesmo, quando eu estava conversando com a pessoa, foi bem dessa linha que eu falei, poxa, se você tirar a reencarnação, você vai achar que Deus é único. Aí você vai cair nisso, né? Porque privilegiou um e castigou o outro. A troca de quê? Onde é que está a justiça, né?
É um tema bem interessante mesmo, né, de debate. Sim, sem contar aquela questão de doenças, né? Não só de riqueza e pobreza. É. Tem pessoas que têm doença congênita e passam a vida toda sofrendo. Quer dizer, né? É terrível isso, né? Outras, às vezes, com saúde, fazem o bem e também vão ter compensação, né? Sem precisar ter sofrimento, assim, dessa forma, né? Físico, né? Então, sem a reencarnação não tem como você aceitar que Deus é justo, né? Não tem mesmo, né? Eu tive uma experiência, uma semana, 2 semanas atrás, veio uma amiga minha aqui em casa, ela tem 2 filhas, né? E fazia tempo que eu não via ela, fazia uns 2, 3 anos que eu não via ela, então a menininha que eu tinha visto que ela era bem bebezinha, ela já estava com 3 anos, estava espoleta, né? Fazendo bagunça e tal. E aí ela gostava muito de atenção, então ela ficava, quando ela queria falar com você, ela ficava tio, 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 e não parava, né? E aí uma hora eu conversei com ela, eu falei, olha, chama uma única vez, e aí eu te escutei, e aí eu te dou atenção assim que eu puder te dar atenção, eu te dou atenção. Aí ela soltou a seguinte frase, é porque quando eu fui grande eu mandava. Nossa, olha só! Foi muito engraçado essa questão. Mandava a pessoa respondia na hora, né? Aí a Suzana olhou para mim assim, eu falei, entendi. Daí a Suzana olhou para assim, eu entendo que quando você foi grande você mandava. Ela bem assim, mas agora você tem que respeitar quem tá aqui tá conversando, tem que aguardar, entendeu? Dela, tá bom. Tá, mas foi assim, ela soltou a frase assim, foi muito nítido que não foi a criança que falou ali, né? Então, com certeza, o espírito com aquelas lembranças que a gente sabe que a criança, enquanto nessa idade tem muitas lembranças da vida passada, ela devia ter uma autoridade que ela diz assim, não, quando eu falo, você tem que me escutar. Né? E aí a gente não escuta, porque a gente às vezes não dá muita atenção para a criança. Quando eu fui grande, eu mandava. Né? Então, para a gente que estuda a Então, reencarnação... você vê que já é um constrangimento para esse espírito, né? Ter que renascer e ter que passar por uma situação em que ele não manda mais, né? Até essa questão de passar pela infância já ajuda, né? A baixar um pouco o orgulho, né? Exato, mas por isso que eu acho que tem que sempre ter essa conversa com as crianças, né? Já também fazendo até um paralelo com aquele outro texto dos órfãos, para dar essa explicação. Porque esse é o momento que eles estão mais moldáveis para que a gente consiga mudar a cabecinha deles, né? Fazer, olha, agora você está aqui no novo plano, numa outra era, né? As coisas são assim e tal. Porque se a gente deixar, toda vez que fica, tio, eu paro e dou atenção total, eu não estou ajudando em nada o espírito, né? Então, assim, não. Primeiro você espera, vou terminar a conversa aqui e eu vou te dar atenção. E aí, sim, né? Não ficar naquela insistência, e aí ele nos vence pela insistência, e eu paro e dou atenção, ele conseguiu o que queria. É verdade. Então, daí, por que recompensará o que foi privado de sua parte nesta vida? Assim, pois, os que se julgam deserdados, abandonados e esquecidos, alcançarão em breve a margem bendita, onde reinam a justiça e a felicidade. Mas infelizes dos que fizeram mau uso dos bens que nosso Pai lhes confiou. Infeliz também o homem favorecido com o dom tão precioso da inteligência, se dela abusou. Acredita-me, Maria, quando se crê em Deus, nada existe na terra que se possa invejar, a não ser a graça de praticar suas leis. Teu irmão, William. É bacana, né? Muito bacana. Né? E a gente vê que o quanto cada frase do texto, se a gente parar, né, a exemplo do Haroldo, né, que o Haroldo uma vez ele fez uma palestra inteira ali, que acho que os 2 primeiros parágrafos da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? De tão profundo que ele foi entrando. E a gente consegue, né? Pegar ali uma frase disso aqui e discutir sobre isso, que acho que isso é o estudo, né? Não a leitura, correndo e tal, né? Nós lá no começo, né, Pereira, eu que quase fundei a revista com o Pereira, acho que quando eu entrei o Pereira tinha feito, acho que 2 anos já,
nós tínhamos aquela meta, né, mês de janeiro a gente estuda tudo em janeiro, mês de fevereiro estuda tudo em janeiro. E aí a gente notou, né, conversando com o Pereira, que o importante não era nós cumprir um ano dentro de um ano, mas a gente enriquecer o estudo, fazer essa discussão que a gente faz hoje em dia, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega nessa parte aqui do texto, aqui, ó, mas infelizes do que fizeram mau uso dos bens que nosso Pai lhes confiou. Infeliz também o homem favorecido com o dom tão precioso da inteligência, se dela abusou, né? E aí, quando a gente parte para essa questão da inteligência abusada, eu também gosto de trazer da inteligência omitida, né? Porque às vezes você tem um conhecimento, né? Mas eu guardo só para mim, eu não repasso, é só meu. Eu tenho esse conhecimento da doutrina, mas é só meu, eu não vou passar nada para ninguém. E aquela questão que Jesus falou de colocar a luz debaixo do alqueire, né? Exatamente, debaixo do alqueire. Você tem a luz ali, você põe aqui que os outros não veem sua luz, né? Então, isso é profundo também. E aí ele já fez outro paralelo, ele estava falando da questão que nós estávamos discutindo, das questões materiais, né? Tem teatro, tem posse e tal, não sei o que nós falamos. Aí ele saiu, porque ele saiu. Já entrou que não é só a questão financeira, só dinheiro. É também a inteligência. Né? Olha, já coloca outro tema junto, que é na mesma linha, né? Pessoas extremamente inteligentes e egoístas. Né? Não aproveitam isso, muitas vezes, nem para o próprio benefício deles, né? Utilizam isso para outras coisas, nem para fazer roubos e fazer outras coisas totalmente fora da realidade. Se já omitir já é ruim, imagine quando usa para o mal, né? Para o mal. Imagina, e a omissão também, é muito comum você ouvir isso aí. Ah, não, eu sei fazer, como vou fazer? Para que eu vou se candidatar a ser um cargo político, para ser Olha, vamos dizer a verdade, hoje falta isso, falta essas pessoas. Na atividade, um pouco de tempos atrás, existiam esses nomes idealistas, né? Que tinham conhecimentos, que eram verdadeiros patriotas, né? que sabe que eles entravam ali para o interesse mesmo público de ajudar e tal. Poderiam errar, mas eles tinham essa questão. Hoje você não vê poucos disso. Hoje, se você analisar isso aí, você não vê essas pessoas aí, às vezes, com inteligência, querendo assumir cargos públicos. Ah, mas é que é muita corrupção, tudo isso. Para mim é omissão também. Se você tem conhecimento, você deveria, pelo menos, contrapor, né? Ajudar, colaborar. Eu não vou citar nome, mas tem uma pessoa no governo atual que ele poderia estar ganhando bastante dinheiro como da iniciativa privada, e ele está lá como ministro, né? E eu acho que ele nesse ponto, ele é um vencedor, né? Não, é uma raridade. É raridade, eu estou falando, antigamente você via pessoas mesmo com, né? Quando eu vejo a história do próprio presidente Menezes, quando ele contava a história dele lá, ele era dedicado à política, ele defendia, ia lá e fazia, né? Depois ele se afastou, mas ele se envolvia, né? Porque ele sabia a necessidade disso. Então, às vezes, quando a gente vê algumas pessoas se envolvendo, sempre tem alguns interesses por trás. Interesses de grupos, de família, pessoal, que não deveria existir, né? Deveria ter um interesse público. Se bem que ainda sabemos hoje que hoje, com o EKP contado, esse processo, e entra online e detona a pessoa totalmente. Né? Tem um sistema tão... Mas ele deveria pelo menos se expor mais, né? Eu acho que está faltando isso mesmo. Pessoas realmente com capacidades intelectuais aí, né? Estou falando de parte financeira, que se tivesse essa predisposição para impor projetos públicos, né? Se não fosse cargo, mas pelo menos, como a Antônia falou, às vezes pode ser como ministro, às vezes pode ter algumas repartições públicas, tem verdadeiros idealistas, né? É raro hoje mesmo, concordo, está bem difícil. E é legal a forma como o Espírito conclui a mensagem, que se a gente parar para analisar, ele diz o seguinte aqui, ó. Maria, quando se crê em Deus, Maria deve ser o nome da médium, né? Que acho que era Schmidt, então deve ser Maria Schmidt. Deve ser. Deve ser. Acredita-me, Maria. Quando se crê em Deus, nada existe na Terra que você possa invejar. Que vem bem naquilo que a gente comenta, né? Que a vida verdadeira não é a vida terrena. A vida verdadeira é a vida do plano espiritual. A Terra, ela é um esboço
do que é a vida do plano espiritual. Então, aquilo que às vezes nós invejamos aqui, ele está numa versão muito mais melhorada lá no plano espiritual, que eu vou ter acesso, né? Então, a única coisa que se pode invejar aqui no plano espiritual é a graça de praticar as suas leis. Você vê que interessante a forma como ele concluiu essa questão. Então, poxa, se nessa vida eu não tive a oportunidade da riqueza, não tem por que eu invejar o rico. Assim como nós lembra aquele texto do operário lá, né, que Kardec foi e falou dos operários, né, e a gente discutiu bastante sobre aquilo, que quando eles tiveram um entendimento melhor da reencarnação, que Kardec passou lá toda a instrução da doutrina espírita, eles compreenderam muito melhor e se tornaram pessoas melhores porque eles pararam com aquela inveja que tinham dos seus patrões, né, porque eles entenderam qual que era a função e a missão deles, né, nessa reencarnação. Então, texto bem legal aí para a gente estudar. Continua para nós, Pereira. Chegou sim. Então, dando continuidade nessas dissertações espíritas, agora o tema é o cristianismo. Agora mudou o nome aqui, que é o Deve ao Senhor dizer filho. O que se deve observar no espiritismo é a moral cristã. E aqui a gente já para, né, Pereira? Porque é a moral, né? Não é o estudo, moral, não é o nome. Moral cristã. Olha, eu me falo de moral, às vezes você pode ir, né? Mas ele deixa bem claro, é a moral cristã, né, de Cristo, realmente. Desde séculos, houve muitas religiões, diversos cismas e numerosas pretensas verdades. E tudo quanto foi erguido fora do cristianismo caiu, porque o Espírito Santo não foi armado. O Cristo resume o que é a moral mais pura e mais divina ensina ao homem no tocante a seus deveres nesta vida e na luta. A antiguidade, no que tem de mais sublime, é pobre diante desta moral tão rica e tão fértil. Então, para aqueles que nos acompanham, ou de repente chegou nesse vídeo, aqui nessa parte do vídeo, sem ter conhecimento um pouco da doutrina, ou alguns estudos que a gente fez para trás, o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes eu já vi, incrivelmente, a pessoa achar que é um evangelho à parte do Espiritismo, não tem nada a ver com Jesus, não, né? Ele é um evangelho baseado nos ensinamentos morais de Cristo. Né? Então, nós esquecemos de todas aquelas, não esquecemos, não que nós deixamos de lado, mas tudo aquilo que não é ensinamento moral, a gente tirou. Por quê? Porque o que importa é exatamente isso, é a moral cristã, a moral de Cristo. E nesse evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz a essência disso. Então, quando a gente fala, vocês estudam a Bíblia, eu falo, nós temos conhecimento da Bíblia. Mas o que, para nós, é que o livro que nós temos que se aproxima da Bíblia é o Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa diz, nossa, vocês têm um evangelho à parte, então, mas foi escrito por quem? A gente fala, não, é o Evangelho de Jesus Cristo, só que é tirado somente a parte moral para que a gente possa estudar. A parte que não é moral, que não tem um ensinamento, assim, era mais... Porque foi escrito pelos apóstolos, não foi escrito por Jesus. Então, tem algumas coisas ali que, às vezes, até fica deslocada do texto, né? Então, isso a gente não estuda. Então, isso é muito importante a gente trazer para quem está assistindo, né? Que dentro do Evangelho sobre o Espiritismo, nós trazemos a moral e um além disso, que é as explicações que os espíritos superiores deram sobre aquele texto que foi escrito, na maioria das vezes, de forma alegórica, né? De forma em parábolas, que é difícil de entender. E aí vem sempre assim que as pessoas, às vezes, que não conhecem, quando a gente fala do espiritismo, eles não acreditam que nós somos cristãos. Por isso que eu falo, eu sou cristão. Aí a formação é espírita, mas sou espírita, mas sou cristão. Entende? E aí as pessoas acham que você ser espírita, você não é cristão, você não segue Cristo. E por ignorância, criaram toda a parte espiritualista misturada com o espiritismo. O espiritismo
Sim, agora a parte espiritualista tem alguns que não são cristãos. Eu já ouvi pessoas argumentarem que a gente não é cristão porque a gente não considera que Cristo é Deus. Mas isso não significa, ser cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. É verdade. Né? Então, mas tem esses argumentos assim, que algumas pessoas falam, né? Quando a gente fala assim, já olha para você assim, então você não é cristão, claro que somos cristãos, nós seguimos o ensinamento de Jesus. E onde que está, no meu próprio ensinamento do Evangelho, se você pegar ali, mesmo na Bíblia lá, onde está falando que Jesus é Deus? Né? Tá, não está aqui. Pelo contrário, se você analisar profundamente o próprio Evangelho na Bíblia, lá no Novo Testamento, ele vai falar muitas vezes, trazer para a parte da reencarnação, nascer de novo, a questão do Elias, né? Que já veio e tal, já tem muitas passagens ali que relevam como as reencarnações. Mas, infelizmente, as pessoas, quando querem... E aí eles, como Jesus usou muito essa palavra, o Pai, né? Só o Pai que sabe, eu que não. Aí eles deram uma retorcida no raciocínio para botar as três, né? Que Deus tem três... Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, né? A Trindade, que para mim, desde que eu era criança, assim, nunca entrou na minha cabeça isso, né? Então, principalmente pela dificuldade de explicar o que é o Espírito Santo, né? Pois é. Que daí ninguém sabe explicar direito o que é o Espírito Santo, né? Já disse isso mesmo. E eu acho muito mais lógico, né? O Espiritismo, tanto que nós estamos aqui, né? Não é por acaso. Mas não adianta, essas coisas são crenças, né, que a pessoa aceita e como é um dogma, não tem explicação e acabou-se, né? Agora, essas outras coisas que nós já discutimos pesam muito mais, né, porque eles não têm como explicar, e o Kardec deixa isso bem claro, né, nas explicações dele, essas questões desses sofrimentos, crianças que desencarnam assim nas primeiras, né, dias ou meses de vida, né, que não tiveram a mesma oportunidade dos outros espíritos, né? Então, nada disso fica explicado, né, se você não tiver a reencarnação. Exato. E essa questão da reencarnação, esse dia eu estava passando uns canais de televisão, daí passei por desses canais evangélicos, né? E aí era um quiz, não era um quiz, era tipo uma pergunta e resposta, tinha um mentor lá, uma mentoria de um pastor, e aí tinha um grupo de pessoas que faziam perguntas e respostas, né? E aí eles perguntaram sobre os livros apócrifos, né? Uma das perguntas era sobre os livros apócrifos. E aí ele respondeu, olha, esses livros eles não são considerados pela igreja por dificuldades, né, na não aceitação de alguns termos que vêm escritos nesses livros apócrifos. E ele citou, o primeiro exemplo que ele citou foi, por exemplo, a comunicabilidade com os espíritos, né? Então, ou seja, eu não tive a oportunidade de estudar nenhum dos livros apócrifos, né? Mas, com certeza, diferentemente do que foi trocado a palavra ali nas novas traduções da Bíblia, que foi abolida a palavra reencarnação por ressurreição, fica meio deslocado alguns textos, né? Porque nós vemos que fica totalmente deslocado alguns textos quando você troca a palavra reencarnação por ressurreição, mas mesmo assim eles conseguiram manter. Talvez nesses textos, que eu não tive a oportunidade de estudar, não sei se vocês tiveram, se nesses textos, provavelmente tirando a palavra ressurreição e reencarnação e mudando para ressurreição, aí ficaria totalmente sem pé nem cabeça. Então, qual foi a possibilidade? Tirar. Né? Tirar para não poder... O Hermínio Miranda tem um livro, acho que é Cristianismo Redivivo, eu não lembro bem o nome do livro, é bem grosso e ele traz algumas questões, né? O Daniel deve lembrar, Daniel leu esse livro, né? Então, ali ele traz algumas coisas de alguns evangelhos que foram conhecidos como o de Tomé, acho que de Judas um pouco, mas mais o de Tomé,
e ele tece ali considerações a respeito, né? É bem interessante esse livro, para quem gosta dessa área, assim, a gente indica, né? Porque é bem interessante a parte histórica, assim, vai contando e fazendo comparações, é bem bacana. E ele, inclusive, o Hermínio, eu li uma das últimas entrevistas dele, encarnado, que apesar de todo esse trabalho que ele fez de pesquisa do cristianismo primitivo, né, que ele chamava assim, né, que foi bastante, ele disse que ele tinha frustração não é a palavra correta, mas fica essa até por falta de outra melhor, que ele ia desencarnar com uma frustração porque ele nunca conseguiu encontrar um grupo na atual encarnação dele que chegasse no ponto que ele queria do estudo do cristianismo primitivo, né? Ele não conseguiu. Eu, de quando em quando, eu dou uma estudada nesse Tomé, na dela, assim, e realmente a gente vê que faz muita lógica, faz muito sentido, né? Porque eles foram feitos, como todos o Evangelho, foi feito com apóstolos que viveram com Cristo, mas não foi feito na época de Cristo, foi feito 20 anos, 30 anos depois de Cristo, alguns foram feitos. E tem alguns desses apóstolos que foram feitos praticamente na época de Jesus, né? Então, é bem interessante mesmo esses conceitos. Né? E foram banidos por causa disso, né? Que eles achavam que não tinha como ficar mudando, criaram ali no pensamento, vamos esconder isso daí, vamos abandonar isso. Aí tem uns conceitos bem interessantes. É que nem o Hermínio falou, é que nem nós falamos disso, por falta de gente para escutar isso. Né? O Cristo resume o que é a moral mais pura, mais divina, ensina ao homem, no tocante de seus deveres, nesta vida e na outra. A antiguidade, no que tem de mais sublime, é pobre diante dessa moral tão rica e tão fértil. A auréola de Platão empalidece ante a do Cristo. E a taça de Sócrates é muito pequena perante o imenso cálice do Filho do Homem. És tu, ou Sesostris, déspota do poderoso Egito, que te podes medir no alto de tuas pirâmides colossais com o Cristo nova Armageddon? És tu, Solomon? És tu, Vissurgo, cuja bárbara lei condenava as crianças mal formadas, que vos podeis comparar àquela que disse face a face com orgulho. Deixar de mim as criancinhas. São vós, pontifícios sagrados do piedoso Luma, cuja moral exigia a morte viva das vestais culpadas, que vos podeis comparar àquela que disse à mulher adúltera: levanta-te, mulher, e não peque mais? Não. Não mais com esses mistérios tenebrosos que praticais, o sacerdote santíssimo. Não mais com esses mistérios cristãos que são a base dessa religião sublime que chama cristianismo. Diante deles, todos os inclinais, legisladores e sacerdotes humanos, inclinai-vos, porquanto foi o próprio Deus quem falou pela boca desse ser privilegiado que se chama Cristo. Lamené. Profundo, né? Puxou a orelha, né? E a gente vê isso hoje mesmo. Às vezes as pessoas querem criar a própria religião, né? Cria-se uns termos, umas questões tão difíceis, né? Que ninguém compreende, né? Ele fala, pô, esquece da essência da moral, né? Na moral do Evangelho, né? Então os caras criam, porque foi, como eu estava comentando agora há pouco sobre alguns temas lá do próprio Evangelho. Cria-se uns termos lá, uns dogmas lá, assim, tem o Pai do Filho e Espírito Santo. Mas você não tem que saber, você tem que praticar isso e acabou.
sabe, cria assim, umas coisas assim, tão complicadas, tão difíceis, como que se Jesus fizesse essas coisas complicadas. Ele fazia como exemplo, né? Ele fez questão de falar em parábolas exatamente para isso, para demonstrar na prática como é que funcionava. Um exemplo de campo. E aí as pessoas criam verdadeiras filosofias e tal. Poxa vida, para que tudo isso, né? E aí a gente vê. Até o próprio movimento espírita, às vezes, começa a querer complicar as coisas. Né? Nós comentamos sobre isso aí já, via ser alguns palestrantes, nós falamos de uma maneira tão difícil. Por que o Chico fazia tanto sucesso? Porque ele pregava debaixo do pé lírico. De banca lá, de abacateiro lá, com o banquinho tosco lá, e falava daquele jeito simples. Né? É verdade, atingia, né? O público lá. Aí, às vezes, a gente quer. Eu falo às vezes da gente mesmo, às vezes, a gente quer criar um sistema sofisticado, uma maneira tão. Será que é isso que é a essência da moral cristã, né, de Jesus? Claro que, de acordo com o que você está falando, você vai usar um livro, né? Estou falando mais para você atingir o público, você não pode ser dessa maneira, né? Atingir quem você é, né? Então, a reflexão é muito profunda mesmo, isso do cristianismo, né? Ele faz um texto inteiro ali falando da moral, né? Da essência, e às vezes nós esquecemos dessa essência, esquecemos de vivenciar e viver a moral de Jesus, né? Na nossa vida, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, na nossa própria casa espírita. Eu falo assim, vamos embora porque nós mesmo, que é por aí mesmo. O Pedro Vargas aqui não falou para a gente puxar a orelha mesmo. Aí ali ele puxou de várias linhas, né? Desde o filósofo ali, Platão, né? Passando ali pelo Egito, né? E aí trazendo para os sacerdotes, né? Os pontífices de hoje. Eu sei que, logicamente, nós temos não vou dizer uma dívida, mas vamos dizer assim, uma gratidão pela Igreja Católica por ter feito a guarda ou a tradução dos livros, senão nós não teríamos a Bíblia hoje, né? Mas o fato que também nós sabemos de que por restringir esse conhecimento atrasou em muito a evolução, né, da humanidade, também é fato. Então, não é pelo fato de a gente ser agradecido pelos trabalhos que foi feito lá nos primórdios que apaga o que tem sido feito até então, né? Que até então ainda é muito limitado esse conhecimento além, né? Porque nós notamos, você pega aí qualquer vídeo na internet dessas outras religiões, a gente vê o quanto de dogma tem e o quanto de simbolismo tem, que você para pensar assim, poxa, será que é necessário tudo isso? Será que é necessário isso para atingir um bem maior? Às vezes, a maior das simplicidades, como disse Jesus, né? Deixai vir as minhas criancinhas. E aí, quando você pega a intenção do que ele disse isso, quer dizer, o que é uma criancinha? É aquela pessoa que, às vezes, não tem conhecimento nenhum, é pura, não tem entendimento nenhum. Por quê? Porque, cara, um copo que já está totalmente cheio, não tem mais como você colocar mais nada de líquido. Então, deixa eu pegar uma cabeça mais limpa para eu poder ensinar. E outra passagem que eu acho muito perfeita também de Jesus é a questão que ele diz o seguinte, que ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Mas senão por mim como? Pegando eu como exemplo. Eu como exemplo de moral, de atitude, de pessoa que eu fui. Ninguém vai chegar a entender Deus, né? Como nós falamos no Espiritismo, nós vamos entender Deus se não seguindo a moral de Jesus. Então, na teoria é simples, né? Eu acho importante isso, né, Lela? Porque as pessoas têm atualmente, assim, a própria Igreja Católica, alguns, assim, mais graduados lá, tem muito essa coisa de ecumenismo, né? Mas se você for ver, outras religiões não chegam aos pés do cristianismo, né? A base deles, assim, pode ter muitas coisas boas, mas se você for comparar com o cristianismo, não, acho que não dá nem para saída, né? Hinduísmo, taoísmo, tal, tem lá suas filosofias e tal, né? Islamismo e tal, mas não dá para comparar. A moral, né? A moral cristã, e até como o próprio Jesus ensinou, pelos frutos a gente vê, né? Então, outras religiões mais rapidamente
abriram brechas para questões bem complicadas, né? O islamismo, por exemplo, a questão da violência, né? E outras lá também, por exemplo, não tem essa coisa da defesa da vida, como tem no cristianismo, né? Desde a concepção, essa coisa toda, né? Então, existem muitas brechas, né? E o cristianismo é muito mais completo, né? Como diz lá no capítulo 6, né, do Evangelho, que é o Consolador, né? O que tem de erros foram erros humanos, né? Que foram sendo colocados dentro do cristianismo. Mas as verdades estão todas lá, né? Então, por isso que o Espiritismo vai buscar mais no que Jesus falou mesmo, né? A Igreja Católica já foi colocando mais, assim, teve muitos estudiosos, né, dentro do catolicismo inicial lá, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e outros, né, que criaram lá as teologias, né, as coisas, então foram, mas eles eram humanos, né, algumas coisas eles se enganaram lá também, né, então, inclusive isso Kardec comenta algumas coisas, né, a gente já falou isso, né, lá no início do Evangelho ele fala algumas coisas, né, do próprio Agostinho, né, que teve lá seus erros também. Então, a importância da gente buscar mesmo o que Jesus falou, né, e tentar compreender, né, que é, por isso que é Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma visão já com esse conhecimento espírita, né, para que a gente possa interpretar melhor, como Kardec diz, o Espiritismo é a chave para que você possa interpretar o que Jesus trouxe para nós, né. E o Evangelho está ali, nós estamos falando de chave. Se você interpreta o Evangelho, é ali onde você vai conhecer a lei divina, né? Aí você não vai abrir, se você não e tendo esse conhecimento que o Espiritismo trouxe da reencarnação, né, e outras pluralidades de mundos e outras coisas, né, então fica mais fácil da gente compreender o que Jesus quis dizer, né. Porque não é seguir Jesus ou vivenciar, né? Exemplificar os ensinamentos de Jesus, que falta isso mesmo, que tem pessoas aí que são verdadeiros catetas aí, estuda o Evangelho, mas e você traz isso para a tua vivência, para a tua experiência, né? Eu sempre gosto de conversar sobre essa questão do Evangelho do Lar, quando a pessoa fala do Evangelho do Lar, não, o Evangelho do Lar, claro, isso é importante você escolher um dia para fazer mais. Eu acho que tem que vivenciar o Evangelho do Lar todo dia, né? Aí é que tá, você viver o Evangelho do Lar, que é mais difícil. Você está com a pessoa que está ali, você fazer uma prática do Evangelho seguinte, os princípios do Evangelho dentro do lar, né? E aí vai, né, para a sociedade, leva para o emprego, leva para todo mundo. Você vai vivenciando o Evangelho, exemplificando, né, vivendo, sabendo que nós somos imperfeitos, temos nossos erros, nossa equipe, mas buscando, pelo menos, e se mudando dentro disso. Isso é difícil. Falar sobre o Evangelho, fazer palestras bonitas, e falar isso não é tão difícil, não, porque as pessoas hoje têm recursos, têm dom na palavra aí. Agora, exemplificar e trazer para dentro, né? Isso é complicadinho. Eu falo complicado para todo mundo mesmo, né? Que às vezes a gente fica pensando, a gente reflete muito isso, né? Será que nós estamos ainda? Olha quantas coisas nós temos que aprender. Quantas coisas aprendemos. Maravilha. Então, gente, estamos aí chegando no final de mais um estudo dessa obra, como ela colocou desde o início, tão importante para nós espíritas, né? Conhecermos realmente a doutrina espírita, conhecermos o próprio Evangelho de Jesus. Então, vamos aproveitar esses instantes para fazermos a nossa reflexão, esse nosso agradecimento a Deus, como sempre fazia, e jamais devemos esquecer de fazer, que nos dá essas oportunidades de estarmos aqui, vivenciando, aprendendo, discutindo esta obra e o Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, nosso querido, pelo Evangelho que nós comentamos agora, que vem assim desvendar o véu da ignorância, nos trazer assim os conhecimentos do mundo espiritual,
e nossas experiências em outras passagens aqui no tem um evangelho que é tão rico, como o texto que foi colocado hoje, a moral sublime, a moral cristã, que nos dá sempre o apoio, o caminho, a luz a ser seguida, para compreendermos as leis livres. Obrigado, mestre querido, que nós nem sabemos que você estava presente na coordenação do Espiritismo. Essa obra para compreendermos a moral cristã, a justiça divina. Obrigado a todos os amigos espirituais que estão sempre conosco, nos incentivando, nos orientando, nos acompanhando com as intuições para que possamos dar continuidade às nossas experiências. E assim, com muita gratidão e amor, nos pedimos de mais um estudo para que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita. Obrigado, que assim seja.